solo en mi buen Salvador, el cual cuida siempre de mí. Vivo por fe, en mi Salvador. A minha saudação a todos que estão acompanhando esta mensagem da TV Catedral do Bom Jesus, a Catedral de Pouso Alegre. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, muita paz à sua família e a todos que rezam conosco neste momento desta mensagem do 11º domingo do tempo comum. Hoje nós encontramos na liturgia a força do amor, a força do perdão do Senhor. Lá no segundo livro de Samuel, capítulo 12, quando o profeta Natã faz aquele alerta ao rei Davi a respeito do homem que peca contra Deus, que não segue os caminhos do Senhor. Davi se admira de uma pessoa fazer algo assim e o profeta diz: este homem és tu. E fala a respeito do pecado de adultério que Davi havia cometido contra a mulher de Urias. E sabendo que essa mulher havia ficado grávida, ele manda com que Urias fosse colocado à frente da batalha e acaba morrendo desta maneira. E Deus, através de Natã, chama a atenção deste pecado do rei Davi, que envergonhado se arrepende, clama o perdão de Deus. Ele recebe o perdão de Deus anunciado pelo profeta Natã, quando diz: o Senhor perdoou o seu pecado, por isso você não morrerá. Mas o pecado do rei terá consequências, a ele e também à sua família. Assim também o nosso pecado, quando arrependemos de coração, com toda a força, com toda a alma, e nos colocamos diante do Senhor e confessamos o nosso pecado a Ele, nós recebemos a graça do perdão. Mas também o nosso pecado tem consequências ao corpo místico da igreja. Mesmo os pecados mais íntimos, mas atingem a igreja de Cristo, porque não é uma igreja de pedras, mas é uma igreja de pedras vivas, uma igreja espiritual. O Senhor é benévolo, o Senhor ama o pecador e detesta o pecado, mas Ele preza aquele que chega diante dele e se arrepende. Esta moção é necessária a todos nós, como também fez naquela parábola do filho pródigo. Para nos aproximarmos da misericórdia de Deus, precisamos primeiro reconhecer o pecado. Reconhecendo, devemos ter o desejo de nos levantar. E após esse desejo de voltar ao Pai, nós precisamos confessar o nosso pecado. Depois, nesta liturgia de hoje, nós lemos no livro da carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, quando São Paulo explica a justificação pela fé. É justamente pela fé em Cristo que recebemos o perdão. O único capaz de lavar as nossas culpas é Jesus. Não só são as obras ou a lei que vão nos garantir a salvação, mas em primeiro lugar é a fé, pela qual nos aderimos a Cristo. E peregrinos ao coração do Cristo, nós passamos por essa porta para a salvação. Por isso a importância do perdão, a importância do amor. E no Evangelho de hoje, São Lucas, capítulo 7, do versículo 36 em diante, nós encontramos a passagem quando Jesus foi convidado para tomar refeição na casa daquele fariseu, chamado Simão. Resumindo esse texto, nós encontramos 3 olhares diferentes. Primeiro, o olhar daquele homem que convidou Jesus. Ele está ali naquela sala, eles já estão em refeição, quando entra uma mulher pecadora, pública, uma prostituta conhecida, e ela entra sem ter sido convidada. Fica por detrás de Jesus, por detrás porque as refeições eram feitas não como nós acostumamos à mesa, mas eram mesas mais baixas, as pessoas se recostavam em tapetes, em almofadas, e ela fica por detrás, onde estão os pés de Jesus, e ali ela chora e unge com um perfume muito caro e arrependida dos seus pecados. Aí temos o olhar do dono da casa,
um olhar de desprezo para aquela mulher que ali havia entrado e de desconfiança para com Jesus. Se ele fosse um profeta, realmente saberia quem é essa mulher que está tocando nele. Jesus, que escuta os pensamentos, responde a Simão contando uma parábola daqueles dois que deviam uma quantia. Um devia 500 moedas, o outro 50. E Jesus pergunta qual dos dois amará mais aquele patrão que os havia perdoado a dívida. Ele diz: suponho que seja aquele que mais foi perdoado. E Jesus está se referindo então àquela mulher e a ele, que também era pecador. Mas a mulher, na visão de Simão, era mais pecadora. Então Jesus quer mostrar que o amor, ele é da mesma forma. Mas talvez demonstrem amor àqueles que são mais perdoados, porque ali cabe mais humildade, que era o caso daquela mulher. Hoje nós nos perguntamos se trazemos o olhar misericordioso de Cristo que perdoa, um olhar preconceituoso e de desprezo como daquele homem, ou um olhar de confiança no perdão como daquela mulher. Será que também nós gastamos um pouco que temos aos pés do Senhor? Será que nós estamos apenas julgando as pessoas, olhando com preconceitos? Assim como Davi reconheceu o seu pecado, também a igreja hoje deve reconhecer-se pecadora e se transformar numa igreja mais acolhedora, misericordiosa, uma igreja que recebe. Que esta mensagem de hoje calhe ao nosso coração. Mostrar o muito amor. Mostrar o amor. Demonstrar o amor. Não basta amar, nós precisamos mostrar com os gestos, com as mãos, com o coração. Que o Senhor nos inspire a mostrarmos mais amor numa sociedade fútil, vazia e muitas vezes incrédula. Mostrar através do perdão e do amor que nós somos filhos de Deus e que fomos justificados e que o nosso pecado foi pago não por dinheiro, nem por ouro, nem prata, mas pelo sangue precioso de nosso Senhor. Que Ele nos abençoe a todos, nos proteja, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No tengo cuidados ni tengo temor de lo que me espera aquí. Confío tan solo en mi buen Salvador, el cual cuida siempre de mí.